Você é uma pessoa distraída? Nós vivemos em um mundo em que as possibilidades de distrações são enormes, são gigantescas. E é muito fácil a distração, porque o volume de coisas, o volume de atividades, de compromissos, de responsabilidades que nós temos são imensos. Eu não sei se já aconteceu com você de estar orando, conversando com Deus, e de repente você esqueceu o que estava falando. Já aconteceu? É terrível, são as distrações. Eu imagino que se eu estivesse conversando com alguém e de repente esquecesse o assunto, a pessoa ia olhar para mim e ia pensar, deve ter Alzheimer. Alzheimer espiritual, né? Tá conversando com Deus e esquece o assunto, mas aí eu insisto e eu falo, Senhor, olha, me perdoe, esqueci o que eu estava falando, e a gente volta e são as distrações que são muitas. Quando você resolve fazer a meditação matinal, já aparece um monte de coisas, né, Marilda? Porque o volume de coisas é muito grande, né? Então, eu nem sei se, mas os psicólogos e terapeutas vão entender aqui, né? Eu acho que hoje está tomando conta o TDAE. A gente ouve falar muito aí no TDAH, né? TDAH, mas tem o TDAE, que é o transtorno de déficit de atenção espiritual, que está gigante. Então, quando você quer exercer ali a comunhão, buscar a Deus, é complicado, né? As distrações são inúmeras. Por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como superar o desafio da distração. Alguns me ouviram aqui dizendo que de vez em quando eu faço algumas viagens aí em livros, e quando eu estou na viagem eu fico lá pensando, né? Que lembrancinha que eu vou levar para a minha família da sala 57? E aí eu vou tirando uma fotografiazinha aqui, comprando uma lembrancinha ali, pegando uma lembrancinha ali. E hoje é o dia de eu entregar. Cheguei de viagem do capítulo 9 do livro Ouse Pedir Mais, né? Eu não apresentei os primeiros ainda, comecei do 7, 7, 8, 9, mas a gente vai seguindo e uma hora a gente volta lá para 1, 2, 3, 4. Tem bastante, tem muita lembrancinha acumulada aqui e nós vamos compartilhando estas lembrancinhas e hoje é o dia dessa lembrancinha, do como superar o desafio da distração. Bom, nós precisamos reorganizar a nossa vida e aqui na sala 57 nós aprendemos que precisamos reorganizar as nossas prioridades. E é isso mesmo, temos que reorganizar, tá bom? O verso bíblico que vai nos fazer pensar e meditar sobre as distrações e como superá-las, está no livro de São Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Está aí na tela, mas se você quiser, você pode abrir a Bíblia, a palavra de Deus, porque aqui na sala 57 nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus. E já fizemos isso na lição da Escola Sabatina, já aprendemos bastante em outros momentos. Aliás, abrimos a sala abrindo a Bíblia. Você se lembra, né? Que nós fazemos os planos, mas é Deus quem faz com que eles aconteçam. Então, Lucas, no capítulo 10, versículos 41 e 42, nós encontramos ali a experiência vivida por Maria e Marta. E é muito interessante, porque não poderíamos falar das distrações sem lermos estes versos aqui. São Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Nós lemos assim, verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
E Marta. Marta é a nossa personagem de hoje. Sabe que a maior parte do mundo está em busca de uma chave mágica, uma chave que possa abrir portas, a porta do sucesso, a porta da fama, a porta da fortuna, uma chave para poder encontrar o cônjuge certo, para ter longevidade ou viver para sempre, uma chave que possa facilitar criar filhos inteligentes, uma chave que possa ajudar a permanecer jovem. De vez em quando o pessoal me encontra e fala assim: Você dormiu no formol? Mais ou menos, né? Mas tem muita gente procurando a chave para permanecer jovem, para ficar belo. E do ponto de vista humano, sabe que algumas pessoas parecem ter conseguido acesso a essa chave mágica, porque alcançaram sucesso. Mas, embora muitos tenham alcançado sucesso, aparentemente, falta para muitos uma âncora para permanecer nesse sucesso ou desfrutar definitivamente desse sucesso, que é um propósito em Cristo. E sem esse propósito em Cristo, embora tenha alcançado beleza, embora tenha alcançado muitos riqueza, continuarão vagando sem propósito por esta vida. As chaves, elas estão à nossa disposição. É claro que o sucesso do ponto de vista do céu é de um jeito, e o sucesso do ponto de vista humano é de outro jeito. E justamente porque o sucesso do ponto de vista humano ser de um jeito diferente do jeito do céu, é que muitas vezes nós nos afogamos nas nossas prioridades, nas nossas próprias buscas. Mas o sucesso de Deus é diferente do sucesso do ser humano. E Deus, ele deu as chaves. Embora as pessoas estejam procurando a chave, para alcançar o sucesso do ponto de vista humano, Deus já deixou à nossa disposição chaves específicas para alcançar, por exemplo, sucesso de sermos eficazes em nossos relacionamentos, eficazes na família, no ministério, em nossas orações e até na manutenção da saúde. Deus deixou chaves específicas para isso. Mas o que que nós estamos fazendo com essas chaves, né? A maioria dessas chaves celestiais, elas estão na estante, empoeirando, porque nós estamos ocupados demais para ir ali na estante e pegarmos estas chaves. Deus deixou as chaves. Nós temos uma âncora à nossa disposição, a chave para bom relacionamento, a chave para o sucesso do ponto de vista celestial. Você tem usado essas chaves? Ou essas chaves permanecem ali empoeirando na estante? Que tal a chave da palavra de Deus, que muitas vezes está empoeirando? Eu já disse aqui que dá até vergonha da quantidade de Bíblias que nós temos em casa. Na verdade, nós temos um molho de chave. É um molhão de chave. Eu me lembro no internato, eu estudei no internato, quem estudou no internato deve se lembrar, que o preceptor era conhecido por aquele molhão de chave grande. Quando ele vinha, a gente já sabia, e vinha balançando as chaves pelo caminho. Tem gente que tem um molho de chaves para alcançar o sucesso do ponto de vista celestial, mas perderam esse molho de chaves. E olha, se tem uma desgraça que possa acontecer na vida de alguém, é perder as chaves. Perder as chaves. Eu tive a grata satisfação de ser preceptor no NASP Hortolândia. Pensa, um preceptor jovem. E até hoje eu não consigo deixar uma chave na porta. Até hoje. Porque deixar uma chave na porta era dar aos maldosos a oportunidade de roubar a chave. E aí já era. E de vez em quando batia um desespero, o dormitório ficava agitado, porque algum monitor tinha perdido o chaveirão, o molho de chaves. Olha, o molho de chaves. E às vezes tinha até a chave mestre, né? Como num hotel que abre todas as portas, aquele molho de chaves. Olha que desespero quando se perdia, porque aquele molho de chaves poderia cair nas mãos de pessoas mal intencionadas. Deus deixou as chaves para o sucesso do ponto de vista do céu à nossa disposição. Não perca esse chaveirão. Faça uso dessas chaves.
Não deixe empoeirando nas estantes da vida, se distraindo pelas coisas desta vida. Como seria se nós nos assentássemos em uma reunião de planejamento com Satanás e com as forças inimigas para discutir como atrapalhar a vida dos filhos de Deus? Já pensou nisso? Vou tirar aqui o compartilhamento. Uma reunião de planejamento para atrapalhar a vida do cristão. Linda, eu vou ler aqui, viu? Eu vou ler, não dorme aí não, viu, Linda? Eu vou ler na íntegra aqui essa reunião, porque alguém imaginou essa reunião e descreveu essa reunião para gente. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou ler, viu? Vou ler na íntegra para não perder nada, então não dorme aí, tá? Uma reunião de planejamento das forças inimigas, discutindo como atrapalhar a vida do Esmeralda. Eita, eu quero ver o que aconteceu lá. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Certo autor, então, ele se inspirou e escreveu assim: certo dia, Satanás convocou uma reunião mundial para planejar como impedir que os cristãos tivessem uma caminhada profunda e poderosa. De vez em quando vai ter um errinho aí, mas eu vou corrigindo aqui. Uma caminhada profunda e poderosa com Cristo. A multidão ficou em silêncio quando ele se levantou para falar. Não conseguimos impedir os cristãos de ir à igreja, começou ele. Não conseguimos impedir que leiam a Bíblia e conheçam a verdade. Não conseguimos impedir que tenham valores conservadores, mas há algo que nós podemos fazer, disse ele e fez uma pausa. Todos escutaram ali com muita atenção. Estavam curiosos para saber qual era o segredo. E ele disse então: podemos impedi-los de desenvolver uma experiência íntima e constante com Cristo. Se eles formarem esse tipo de conexão com Ele, nosso poder sobre os cristãos será quebrado. Então vamos impedi-los de formarem essa conexão. É isso que queremos que vocês façam, disse ele. Distraiam os cristãos de se aproximar do Salvador e manter uma conexão vital com Ele ao longo do dia. Como faremos isso? Perguntou um dos seus auxiliares. E ele respondeu: é simples. É só mantê-los ocupados, ocupados e mais ocupados ainda, mesmo que não seja com algo essencial para a vida, e inventar sem número de esquemas para ocupar seu tempo e sua atenção. Façam com que eles gastem cada vez mais, pegando cada vez mais dinheiro emprestado. Mantenham os cristãos longe dos filhos. Convençam, não é convenção, viu? É convençam as esposas a trabalhar e os maridos a trabalhar 6, 7 horas por semana, por dia, toda semana, de 10 a 12 horas, 6 a 7 dias por semana, de 10 a 12 horas, a fim de poder manter o padrão de vida caro. Ah, isso vai dar muito certo. E ele continuou. À medida que as famílias se desintegrarem, logo o lar não oferecerá mais uma fuga das pessoas do trabalho, e eles trabalharão cada vez mais. Então Satanás parou um pouco, mas aqui vem o mais importante, disse ele. Estimulem em excesso a mente deles, para que não consigam ouvir mais a mansa e suave voz de Deus. Seduzam-nos a ligar o rádio ou colocar músicas sempre que estiverem dirigindo ou relaxando. Tentem-nos a manter a televisão, DVDs, MP3, iPods, rádios e qualquer outro tipo de barulho de distração sempre ligados em casa. Podia acrescentar aqui, se fosse mais moderno, a Alexa. O barulho e a atividade incessantes desordenarão a mente deles e interromperão sua união com Cristo. Encham o lar deles de revistas e jornais. Encha a caixa de mensagem do celular, sua mente com notícias 24 horas por dia. Invadam os momentos no trânsito com outdoors. Inundem sua caixa de correio com correspondências não solicitadas, concursos, catálogos de compra e todo tipo de anúncio e oferta promocional.
produtos, serviços gratuitos, falsas esperanças. E ele continuou. Mantenham-nos distraídos com constantes barulhos, e-mails, mensagens de textos, telefonemas, desde o momento em que acordarem até caírem exaustos na cama à noite. Até mesmo na recreação, que sejam excessivos, disse ele. Até na recreação que sejam excessivos. Não permitam que apreciem as alegrias simples da natureza. Em vez disso, mandem-nos para parques de diversões, eventos esportivos, shows, filmes. E ele continua. Quando se reunirem para a comunhão espiritual, envolvam-nos em fofocas e conversas sem importância, para que saiam com a consciência culpada e as emoções instáveis. Não permitam que incentivem ou edifiquem uns aos outros. Mantenham aqueles que têm o talento de encorajar, especialmente ocupados, se desgastados. Ou desgastados, desculpem. E, acima de tudo, quando se reunirem, que não orem uns pelos outros. Se assim o escolherem, que se envolvam no ministério, mas lotem a vida deles com tantas boas causas, a ponto de não terem tempo para buscar o poder de Cristo. E logo estarão trabalhando pela própria força, sacrificando a saúde e a unidade familiar pelo bem da causa, quem sabe na igreja, e seremos vitoriosos, disse ele. Sabe? Foi uma ótima convenção, no fim das contas, né? E os anjos maus, então, saíram ansiosos para cumprir sua tarefa, tentando tornar os cristãos de todos os lugares cada vez mais ocupados, correndo de um lado para o outro. Ainda bem que não chegaram aqui na sala 57, esses anjos maus que saíram com a intenção de colocar em prática a conclusão e o resultado daquela reunião, não é verdade? Ainda bem que não chegou aqui. Será que não? Parece que esse autor escreveu ontem, né? Muito atualizado. Por isso que eu comecei perguntando: você é uma pessoa muito distraída? Tem muita coisa que distrai você quando você vai orar, quando vai entrar em comunhão com Deus? Essa reunião de Satanás parece ter dado muito certo, porque é isso que tem acontecido muito hoje. Não é verdade? Muito bem. Satanás ele não se importa se a nossa vida é consumida pelo serviço, o ministério a Deus, como aconteceu com Marta, que nós lemos aqui no começo, contanto que não tenhamos tempo de nos assentarmos aos pés de Jesus. Às vezes, na própria igreja, nós nos distraímos com o volume de coisas. E às vezes tem tão poucos dispostos a fazer que há uma sobrecarga, um volume de atividades nas costas de alguns poucos. Mas Satanás não se importa se a nossa vida é consumida pelo ministério, desde que não nos acheguemos aos pés de Jesus. Ele não se importa tanto se saímos para ensinar, pregar, fazer a obra do Senhor, contanto que não tenhamos tempo pessoal para passar com o Senhor da obra. Afinal, se ele conseguir nos impedir de permanecer em Cristo, a videira verdadeira, tudo aquilo que nós fizermos será inútil, pura perda de tempo. Realizar a obra sem o Senhor da obra. O convite, então, é para que você transforme o tempo com Deus em prioridade. Nós precisamos transformar o nosso tempo de qualidade com Deus em algo não negociável na nossa agenda diária. Sabe aquilo que você não muda? Você coloca na agenda e aconteça o que acontecer, você vai manter ali a sua prioridade, que é tempo com qualidade com Deus. É importante também entender que nós não separamos tempo para devoção para só dizer assim, cumprir o meu requisito. Se alguém perguntar, sabe a lição da escola sabatina? Que lá no sábado um professor vai perguntar assim, quantos estudaram 7? E aí eu estudo só para não pagar mico ali, para não ficar feio? Pois é. Nós não podemos separar tempo para devoção só para marcar como dever cumprido na nossa lista de afazeres ali, mas para que nós possamos conhecer o nosso Salvador e Rei. É para isso que nós vamos em comunhão.
Olha, quando você ama alguém, você não vê a hora de encontrar, né? Outro dia eu comentei aqui como é que eu conheci a minha amada esposa. E eu falei, né, que eu morava, quem conhece aqui a região de São Paulo sabe. Eu morava ali em Hortolândia, que fica na região de Campinas. E a minha esposa ainda estudava aqui no NASP, São Paulo. Eu não via a hora de vir para cá. Eu não ficava pensando assim, puxa, vou ter que ir lá nesse próximo final de semana. Já pensou? Que amor que é esse, né? Não, eu não via a hora. A semana passava e parece que demorava. E quando eu vinha para cá, eu aproveitava cada momento com ela. E na hora de ir embora, às vezes eu saía daqui de São Paulo lá para meia-noite, próximo da meia-noite, para acordar no dia seguinte, 5, 4h30, 4h30, 4, 4h30 da manhã. Mas eu não via a hora. Porque é assim, quando você ama alguém de verdade, é diferente. Você não fica perguntando assim, nossa, quanto tempo eu vou precisar passar com essa pessoa? Não, a pergunta é assim, ó, o que que eu posso fazer para reorganizar minha vida, minha agenda, a fim de que eu possa passar ainda mais tempo junto com essa pessoa? É assim que funciona. Se você ama a Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais tempo nós queremos passar em sua presença. Portanto, livro Testemunhos para a Igreja, página 158, tem um pensamento simples, mas profundo. Não deixe seu aposento enquanto não se sentir forte em Deus. Quantas vezes nós deixamos o nosso aposento sem nem mesmo buscá-lo? Não deixe seu aposento sem se sentir forte primeiro em Deus para poder sair e prosseguir nas atividades do dia. A realidade é que não se trata de encaixar Deus na nossa agenda, mas nos tornarmos disponíveis para a agenda de Deus. Eis-me aqui. Estou disponível para a agenda que o Senhor quiser, para a agenda que o Senhor desejar. Olha o que diz o livro Educação, páginas 260, 261 dessa versão que eu peguei, desta edição. Muitos, mesmo nas horas de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Estão com muita pressa, com passos apressados, entram na adorável presença de Cristo e ficam ali, no lugar sagrado, talvez por um momento, mas não esperam seu conselho. Não têm tempo para ficar com o Mestre Divino e com seus fardos, eles voltam às suas atividades. Esses trabalhadores jamais poderão alcançar o verdadeiro sucesso antes que aprendam o segredo da força. Devem separar tempo para pensar, orar, não horário. Devem separar tempo para pensar, orar e esperar de Deus a renovação da força física, da força mental, da força espiritual. Precisam da influência enobrecedora de seu espírito. Ao recebê-la, terão o ânimo de uma nova vida. O corpo exausto e o cérebro cansado receberão refrigério, e o coração oprimido ganhará alívio. Que bênção! Muitos até tiram horas para a devoção, mas deixam de receber a bênção. Por quê? Porque estão apressados. Entram ali na presença de Cristo, mas ficam ali no lugar sagrado só por um momento, saem rapidamente, às vezes cortam o assunto pelo meio, pelo caminho. Então, o conselho é permanecer de verdade. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui em alguns exemplos de oração. Aqui tem um livro que é uma sugestão. Eu tenho esse livro aqui, é a minha próxima leitura. Um milagre após o outro. Bom, o primeiro exemplo de oração, de vida de oração, é o exemplo de Ellen White. Sabe, muitas vezes, levantando-se às 2 ou 3 horas da manhã, ela passava horas suplicando ao Senhor sabedoria e orientação. Passar a noite inteira em oração não era algo incomum para ela. Embora fraca e de saúde debilitada,
ao longo da maior parte da vida, obtinha forças por meio da oração. Quero dar uma pequena pausa e voltar aqui agora. Porque, assim, quando nós estudamos assuntos como esse, em que nós devemos passar tempo em oração, é claro que nós ficamos impressionados com a vida de oração de algumas pessoas, né? Alguns ganham motivação e ânimo para ter uma vida de oração ao ver a vida de oração de algumas pessoas. Mas tem algumas pessoas que acabam desanimando. Eles pensam assim: nossa, nunca vou conseguir passar tempo assim em oração. E alguns até acham desnecessário tanto tempo. É claro que nós precisamos reorganizar a nossa agenda, como já falamos. E nós vamos perceber uma coisa: os exemplos de oração que nós vamos trazer aqui não são exemplos de pessoas que tinham todo o tempo do mundo. Porque às vezes nós somos tentados a pensar assim: bom, para o aposentado é mais fácil, né? Eu não estou aposentado ainda, eu imagino que seja, né? Aí, como pastor, eu penso assim: bom, para o pastor Jairo é mais fácil, ele já está jubilado. Lé do engano, né, pastor Jairo? As distrações vêm para o aposentado também, para o jubilado. A gente pode pensar assim: bom, para o idoso é mais fácil, mas não é mais fácil para ninguém. As distrações vêm para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Eu acho que o segredo, um bom passo que nós podemos dar para sermos homens e mulheres de oração, é ao invés de nós ficarmos dando desculpas, ou até mesmo achando que é desnecessário, é nós pensarmos assim: é isso mesmo, eu preciso ser alguém de oração. Preciso ser alguém de oração. Senhor, me ajude. Eu não consigo sozinho. Eu vejo esse como um bom caminho. Pelo menos eu entendo que é necessário. Entendo que eu estou tendo dificuldades pelo meu volume de compromissos, mas eu digo ao Senhor: por favor, Divino Espírito Santo, me ajude. Eu quero passar mais tempo com o Senhor. Aqui está o exemplo de Ellen White. Um outro exemplo, John Wesley. John Wesley dizia assim: olha, tenho tanto a fazer que preciso passar várias horas em oração antes de conseguir começar. Olha, diferente da gente, né? A gente diz assim: eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu vou ter que reduzir o meu tempo aqui de oração. John Wesley já pensava o contrário. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu só vou conseguir começar depois que eu passar tempo em oração aos pés de Jesus. Olha, Martinho Lutero, parecido, diz assim: se eu deixar de passar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obterá a vitória ao longo do dia. 2 horas em oração. É fácil passar 2 horas em oração? Não. A gente precisa desenvolver o hábito, tomar decisão. E a maioria, a esmagadora maioria, quase sem exceção, para conseguir passar 2 horas, vai ter que levantar mais cedo. Porque senão não consegue. Depois que começa ali o horário de trabalho, aqui na Grande São Paulo, em outras cidades do país e do mundo, as pessoas levantam às vezes 4 e pouco da manhã, pegam um ônibus lotado, gastam 2 ou mais horas de um ônibus para outro até chegar no trabalho. E depois lá no trabalho, na hora de voltar, pega outro ônibus lotado, metrô, trem, 2 ou mais horas até chegar em casa e chega só o bagaço, cansado, não sobra mais nada. Essa é a realidade das grandes cidades. E nem são, nesses casos específicos que eu estou mencionando, nem são distrações, né? Nem são esses aplicativos de celular, mas é mesmo a correria, o trabalho, os compromissos. Mas está aqui o exemplo de Martim Lutero. Se eu deixar de passar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obterá a vitória ao longo do dia. Seguindo nos exemplos, aqui tem um texto muito interessante. Os grandes da terra, hoje, são aqueles que oram. E ele diz assim:
Não estou falando de pessoas que falam sobre oração, nem daqueles que dizem crer na oração, tampouco de quem explica a oração, mas refiro-me às pessoas que realmente tiram tempo para orar. Elas não têm tempo, precisam tirar de alguma coisa. E esta coisa é importante, muito importante e premente. Ainda assim, menos importante e premente do que orar. Existe gente que coloca a oração em primeiro lugar e agrupa os outros compromissos, os outros pontos da agenda em volta da oração. E somente depois da oração. São esses hoje que fazem o máximo por Deus ao ganhar almas, resolver problemas e despertar as igrejas. Está vendo? Os grandes da terra hoje são aqueles que oram. E agora o maior de todos os exemplos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhuma outra vida foi tão assoberbada de trabalho e responsabilidade como a dele. Todavia, quantas vezes estava ele em oração, quão constante sua comunhão com o Pai acontecia. Repetidamente na história de sua vida terrestre, nós encontramos registros como esse. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. É tentador pensar, né, que no tempo de Jesus não tinha tanta coisa, a correria não era tão grande e por isso ele tinha mais tempo. Não, a vida era corrida, muito corrida. Ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser curadas por eles, essas pessoas. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali ele fazia o quê? Orava. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou o quê? A noite em oração a Deus. Aqui estão alguns textos bíblicos e a página do livro Desejado de Todas as Nações, que comenta sobre essa vida de oração de Jesus. Nós podemos ser, sim, muito, mas muito ocupados mesmos, mas isso não é desculpa para deixar de ter tempo de qualidade diário com Deus. Nós não somos mais ocupados do que Jesus era e jamais seremos. Cristo era tão ocupado que às vezes ele não tinha tempo para comer, enquanto lidava com as necessidades daqueles que se aglomeravam ao seu redor. No entanto, foi durante esses períodos de extrema ocupação que ele passou noites em oração. Em resultado, voltava para sua obra renovado e cheio de vigor. Sabe, a crença que nós temos na verdadeira eficácia e no poder de oração é dolorosamente evidenciada pelo pouco tempo que dedicamos a ela na nossa vida cotidiana. Então, talvez nós não estejamos acreditando como deveríamos no real poder da oração. E aí, então, passamos pouco tempo em oração. Nós podemos ser até ocupados, mas que não estejamos ocupados demais para orar e passar tempo meditando na palavra de Deus. Nossa vida e o nosso destino eterno depende do tempo que nós passamos aos pés do Salvador. Deus não pede muito, mas se nós queremos ousar pedir mais, ele também nos pede mais. Essa é a realidade. Se nós realmente entendêssemos o presente de Deus que nós temos à nossa disposição, né? Que Deus nos concedeu por meio da designação divina da oração, nós não encaixaríamos a oração em nossa agenda. Em vez disso, procuraríamos encaixar a nossa agenda em torno da oração. Olha o que disse Charles Spurgeon. Às vezes nos achamos ocupados demais para orar. Esse é um grande erro, pois orar economiza tempo. Que legal, né? E nós saímos ao longo do dia pensando assim: orar economiza tempo. Orar não é perda de tempo. Orar economiza tempo. Olha o que diz aqui o Espírito de Profecia. Acha-se diante de vós o céu com suas atrações, um eterno peso de glória que podereis ganhar ou perder. Que virá a ser? Vossa vida e caráter testificarão da escolha que houverdes feito.
Sinto-me tanto mais ansiosa, porque vejo tantos indiferentes quanto aos assuntos de infinita importância. Acham-se sempre ocupados aqui e ali, acerca de coisas de pouca importância. E o grande tema é deixado fora de seus pensamentos. Não tem tempo de orar, não tem tempo de vigiar, nem tempo de buscar as Escrituras. Acham-se de tudo, demasiado ocupados para fazer o necessário preparo para a vida futura. Não podem dedicar tempo a aperfeiçoarem caracteres cristãos e, com diligência, assegurar o título no céu. Nossa alta vocação, página 42. Que pena, né? Nós temos à nossa disposição, diante de nós, as atrações do céu, tudo aquilo que nós poderemos ganhar, mas o que virá a ser vai depender das nossas escolhas. Eu quero terminar com isso. Podemos até ser ocupados, mas não estejamos ocupados demais para orar e passar tempo meditando na palavra de Deus. Nossa vida e nosso destino eterno dependem disso. Deus não pede muito, mas se nós queremos ousar pedir mais, Ele também vai nos pedir mais. É assim que vai ser. Quer ousar pedir mais? Deus então vai pedir um pouco mais de você. Na mesma proporção, na mesma proporção. Pensou aí, Maria de Fátima, nas suas distrações? Quantas distrações, né, Milene Alves, que vem pra gente, né, o tempo todo. Clédson Brito, quantas distrações, né? Eleci, é muita coisa. Se a gente pega o celular, então, misericórdia, é ali, vai chegando, e ainda dá um sininho, né? Se a gente não estiver olhando o celular, ele ainda dá uma avisadinha para a gente saber. São muitas as distrações, mas absolutamente nada, Eunice, pode nos afastar da comunhão. Que nós tenhamos em mente a necessidade de vivermos uma vida de oração. Vida de oração. Deus busca, aqui na sala 57, homens e mulheres de oração. Não é fácil. Deveremos fazer uma mexida tremenda na agenda, uma reorganização, mas pelo poder do Espírito Santo, passo a passo, um dia de cada vez, nós iremos nos aproximando e ficando mais tempo, conhecendo melhor o Salvador e aí passando mais tempo na sua presença. Quero convidar você a orar comigo, para que Deus realize esse milagre na minha vida e para que Ele realize esse milagre na sua vida também. Vamos orar? Senhor Deus, quanta coisa na agenda. Possivelmente a agenda deste domingo já está lotada para muitos aqui na sala 57. Aqueles que vão assistir depois também, pode ser que a agenda estava tão lotada que nem deu para entrar antes, mas acharam um tempinho e entraram. Senhor, nós não conseguimos por nós mesmos reorganizar as nossas prioridades. Aliás, muitos de nós já até tentamos, mas em vão. Alguns de nós fracassamos e até desistimos, desanimamos. Por favor, não nos permita desistir. Divino Espírito Santo, desperta no nosso coração o desejo profundo de sermos homens e mulheres de oração. Os grandes da terra são aqueles que passam tempo aos pés de Jesus. Senhor Deus, é possível que muitos dos que estão aqui na sala adorando estejam ocupados demais e até com as coisas da igreja, com boas causas, correndo o sábado, não cabe mais nada. Mas, Senhor, que não estejamos ocupados demais com as coisas da igreja que nos impeça de estarmos aos pés do Senhor da obra. Porque não é suficiente estarmos ocupados com a obra se não estivermos ali aos pés do Senhor da obra. Opera esse milagre na nossa vida, para que sejamos homens e mulheres de oração. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos por Jesus. Amém, amém e amém. Amém.
Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Não vai desanimar aí, viu, ao ver esses exemplos, né, de homens e mulheres que estiveram ali 2 horas, uma noite inteira. Desanima não. Começa com 1 minuto, se preciso for. Depois o Espírito Santo vai aumentando para 2 minutos, depois para 5 minutos, meia hora, 1 hora. Se você esqueceu o que estava falando durante a oração, volta, mesmo envergonhado. Volta e fala com ele. Fala, Senhor, olha, me perdoe, me distraí de novo. Me lembra do que eu estava falando? Porque às vezes a gente nem lembra do que estava falando, é uma tristeza. Que Deus nos ilumine. Que sejamos homens e mulheres de oração. Maravilha! Obrigado, Senhor maravilhoso, na tua presença ainda continuando, ó Deus. Obrigado pela essa tua presença, Senhor, pela tua permissão, Senhor, que não merecemos, nós estamos aqui pela tua graça, Senhor. Ó Deus maravilhoso, seja com cada janelinha aqui, Senhor, com cada pastores lindos e maravilhosos, tu sabe de tudo que se passa na mente e coração de cada um deles, Pai. A luta deles, Pai, não é fácil, Jesus. Principalmente os pastores aqui eu coloco em tuas mãos, poderosa. Ó Deus, leva ali o refrigério, Senhor, o Espírito Santo iluminando, Senhor, as mentes, os corações desses pastores, teus filhos, Pai. Ó Jesus Cristo, com tuas esposas, que ela tenha o bálsamo também, o alento, Senhor, da paz, que excede todo entendimento, a paciência, que sabemos, Pai, que muitas vezes somos humanos, somos pó e às vezes a gente cai numa falhazinha. Mas venha de encontro com essas famílias, filhos dos pastores, de encontro aqui agora, Pai. O pastor Esmeraldo, o pastor Rogério, pastor Wagner, ó Deus, vai de encontro com cada um deles. Cada um tem uma história linda e maravilhosa, que é para nós, é um refrigério também para nós, Pai, como exemplo, mas que não possamos ficar, Senhor, só na prática, na teoria, mas sim na prática. Vai de encontro ao pastor Wagner, Senhor, nesse momento, que ele sabe que eu oro, mas nem sempre eu coloco aqui. Ó Deus, eu já orei hoje na madrugada, mas aqui também te encontro a Ti mais uma vez. Coloco a Ele, Senhor, em Teus braços de amor, no Teu altar. Usa Ele ali, Senhor. Daqui a pouquinho Ele vai viajar, Senhor. E naquela Suíça, Senhor, Teus filhos ali, Tu incomodaste, Tu incomoda, o Espírito Santo vem incomodando, Pai, para que todos ali, Senhor, receba do bálsamo do Teu poder, da Tua graça, da Tua palavra, que não venha voltar vazia, Senhor. Usa o Teu filho Wagner, Senhor, o Teu varão, e que ele venha de encontro ali, Senhor, não falar dele, mas falar do Teu amor, do Teu Espírito Santo, toque os lábios do Teu filho, e que muitos, muitos, muitos corações ali seja restaurado, revigorado, e entregue a teus pés, Senhor. Entregue ao batismo do teu poder, da tua graça estar contigo. Também seja com todos aqui nessa janelinha, cada coraçãozinho aqui, Senhor. As crianças, eu amo, Senhor, também, de ouvi-lo, o Rafaelzinho, muitos outros aqui, Pai. Seja com essas vidinhas lindas, Senhor, que é o reino da tua glória, Pai. Por favor, Senhor, seja com os pais, que nós possamos ter sabedoria, discernimento, entendimento, Senhor, e perseverar para que nós possamos levar o teu amor, a tua graça, a tua presença aos nossos lares, aos nossos filhos, que é a maior escola somos nós. Por favor, Jesus, vai de encontro a cada coração, cada lar, cada família, cada pedido aqui do chat, Senhor, lá no YouTube também, seja com todos os filhinhos ali, que não está aqui nas câmeras abertas, mas tu conheces cada coraçãozinho. Ó Deus, cuida desta sala, cuida desse lindo varão, o Rogério Paz, Paizinho Gabriel, todos eles que estão aí por trás das câmeras, Senhor, são muitos, igual o pastor Wagner fala, sim, a equipe nada funciona, com a Joana, Senhor, que me levou para Goiânia para conhecer essas pessoas lindas, o pastor Ideraldo, pastor, tantos pastores, Ivan, Ivo Caravan também, pastor Joaquim, pai da fé que me batizou, Deus, cuida de cada um nesta salinha, Senhor, a sala de oração, que nossa vida possa ser essa sala ao desaguar. Ó Deus maravilhoso, vai de encontro cada um. A Dodora, a Miriam, que lá chegou, graças a Deus, que deu uma viagem de paz e proteção a ela, assim também para o Wagner. Cuida da Lúcia, da Hanna, que vai ficar aqui, seu coraçãozinho dele apertadinho, mas sabe,
Tu é maior e Tu dá o refrigério, o bálsamo, que ela venha ser curada, Senhor, destas dores que ela sente. A mim também. Cuida de cada um de nós, dá um domingo de presença, de paz, de proteção, guia nossa mente, nosso coração, que nós não possamos, Senhor, nunca, jamais desviar, Senhor, do Teu caminho, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, nos lava, nos queima por dentro como uma pedra preciosa Tua, Senhor, vai lapidando cada dia até ser dia perfeito. Ajuda nós nesse dia a ser bênção na vida de outras pessoas, a ser luz, Pai, a ser o sal, Pai, para temperar na medida certa, não descer goela abaixo e morno, Senhor. Cuida das tuas igrejas, Senhor, nesse mundo inteiro, não importa a denominação. Por favor, Senhor, tem corações sinceros em cada lugar. Por favor, vai de encontro, que eu te peço e agradeço no teu doce e poderoso nome. Que teu Espírito Santo ilumina cada coração aqui. E o pastor Esmeraldo por ter me escolhido através de tu, Senhor, Espírito Santo. Obrigada, obrigada, obrigada. Tu sabe do teu passo. Tu sabe tudo do meu lar. Tu sabe tudo dos meus filhos. Então, por favor, obrigado. Aceita essa súplica, aceita esse clamor, Jesus. E cuida dos meus filhos, que tu sabes de tudo. Não precisa nem falar aqui, Pai. É que eu te peço e agradeço por cada janelinha, por cada família, por cada lindinha, cada florzinha, cada cravo aqui. Em teu nome santo, do teu jardim, eu te agradeço, em nome do amor de Jesus Cristo, que sobe com um aroma suave ao teu trono de graça. Amém, amém e amém. Louvado seja o teu nome. Obrigada. Amém! Nós que agradecemos. E assim nós encerramos a sala desse dia marcante, 7/7. Eu amo vocês, Ai, pastor, preciso de vocês para ser aniversário feliz. essa semana, viu, pastor? Você fez aniversário essa semana? Eu Dia costumo dizer que as lendas nasceram em julho, por isso que eu nasci em julho. Obrigada, amém. Mas eu amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amém. E em um jogral nós vamos dizer todos em uma só voz. Caiu até o celular da Zenilda ali com a empolgação. Pastor, deixa eu falar também, amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e acredito mais em Deus que vocês existem. Amém. Baiano fala mesmo, pastor, desculpa aí. Amém. Bora lá no jogral, nos 3, nós vamos dizer bom dia com alegria. 1, Bom 2, dia. 3. Bom dia com alegria. Alegria, povo do Senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, marido. Bom dia, Miguel. Bom dia, Verônica. Que a bênção cubra, semeadura e prosperura. Vânia, cadê você? Bom dia, Verônica. Deus te abençoe grandemente. Dia de silêncio. Antonieta Maria. Good morning, aqui da Inglaterra. Good morning. Graça e paz. Gatinha linda. Bom dia, Dilei. Bom dia, Maria. Bom dia com alegria. Bom dia, Miguel. Bom dia, Marcela. Bom dia, Miguel Cabral. Bom dia, Gleice. Bom dia com alegria. Bom dia, Miguel. Bom dia, Gilvarinho. Bom dia com alegria. Jesus, graça e paz. Espírito Santo, Bom dia, Leodinho. Bom dia com alegria, Leodinho. Bom dia, Leonino. Bom dia, Madalena. Bom dia, Pastor Esmeraldo. Bom dia, Maria. Maria. Bom dia, de paz. Sandra. Bom dia, linda. Bom dia, Magalhães. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Rosiane Valente. Bom dia, Osana. Bom dia, André. Te amamos, André. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia, Bom dia, Luizinho. Bom dia, Leila. bom dia, Lelinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Amo vocês. Bom dia, Sandra. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia, mulher. bom dia, bom dia, Rosiane Valente. Gelma Nóbrega.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Amo vocês. Nelsinho. Amo. Bom dia, Zenilda. Bom dia, alegria. Bom dia, meu Barbosa. Bom dia, Zenilda, nós Bom te dia, amamos. Bom dia, Jorge. Gomes. Beijo no coração. Cleide. Orando por vocês. Pinturíssimo, bom dia, Bom dia, bom dia. Marilene. Deusal. Bom dia, Marilene. Bom dia, Bom dia, Nath. Bom dia, Nath. Te amamos. Bom dia, Bom dia, Marcela. Márcia Ferreira. Nós te amamos, Marcelita. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Claudinha. Bom Bom dia, dia, Bom Miriam. Bom dia, Miriam, do lado da Miriam. Nós te amamos, gatinha linda. Diga a ela que eu amo muito. Meu coração, irmã Nilton. Amo, princesa. Bom dia. Gatinha linda. Dora, Vilca, Aí, por Dora. nós, bicho. Bom dia, Tânia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Jean Vanderlei. Danilo, nós te amamos. Bom dia, Bom dia, Giovanina. Bom dia, bom dia. Bom dia, Giovanina. Nós te amamos. Bom dia, meus amores. Bom dia, Dodô. Bom dia, Bom dia, Valdivânia. Bom dia, Bom dia, Valdivânia. Bom dia, Joel. Bom dia, de Nóbrega. Bom Glória. dia, Joel de Nóbrega. Bom dia, Maria. José. Bom dia, Redi. Um abraço, irmão Sorria, Josilene. Segura. Bom dia, Rosineia. Bom dia, com alegria. Bom dia. Dá um abraço. Bom dia, nossa lindinha Bom dia, cheirosa. Bom dia, Lúcia. Lúcia. Bom dia, com alegria. Bom dia, bom dia. Bom dia, povo do YouTube. Bom dia, Bom dia, Deus. David. Bom dia, Mônica, cadê você? Bom dia, pastor Wagner. Beleza, graça e paz. Bom te Jusileu, ver, meu pega na irmão. folguinha. Bom dia, Luizinho. Ela, querido. Jusileu, só pegando a folguinha, ó. Marcela Santos. Acorda cedo. Os bispos. Casal lindo, casal lindo, casal lindo. Dia lindo. De novo? Não acredito. É, Marilene. Marcela, bom dia, Bom dia, Zenilda. Zenilda. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Nelsinho. Nós te amamos. Bom dia, Marinete. Bom dia, misericórdia. Bom dia, Valvinha. Bom dia, bom dia. Não deu tempo, irmão, de ler. Tempo não. Bom dia, Madeleine. Ai, Breno, misericórdia. Bom dia, bom dia. Não deu pra gente, Jorge. Ah, Jorge, essa turma tá bem, não dá pra Bom gente, né, dia, Jorge? Soraya. Bom dia, bom dia, bom dia. Isso, bom dia, Nath. Nós te amamos. Eu vou sair, misericórdia. Tudo de novo. Jesus vai estar. Você defendeu. Ai, não deixa chorar. Saudade juvenil, Josileudo, isso aí. Vinícius, meu irmão, não tô falando, nós vamos sair daí. Olha, Olha a Marcela também. Bom dia, Genilda. Bom dia, bom dia. É brincadeira, ó. Te amo, te amo, sua gatinha. Bom dia, bom dia, bom dia. É porque bugou. Dia Célia, mamãe da Célia. Bom dia, Raquel. Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, graça, ó. Raquelzinha. Seja de novo. Bom dia, Tânia. Bom dia, bom dia, Taninha. Bom dia, Dora. Bom dia, Elza. Bom dia, Soraya. Vocês, nós também amamos. Caminhada, me chama, Tan. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pra caminhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Valdivânia. Te amo, Valdivânia. Bom dia, bom dia, bom dia. Marcela, bom dia, Luiz. Bom dia, irmão Luiz. Bom dia, Nath. Bom dia, bom dia, bom dia. Paulinha,
bom dia, Maria. Good morning. Aqui tem Inglaterra. Maria, bom dia, Dora, bom dia, Rosné. Bom dia, com alegria. Diga luz, Haroldo, bom dia. Bom dia, Ana, Marcos. Bom dia, Juveninho, bom dia. Bom dia. Vamos, gente, menino. Eide, Franciele, bom dia, bom Saudade dia. Daniele, Cleide, bom dia. Beijo, Valeria. Jorge, bom dia. Bom dia. Chupete de ouro, ó. 1, 2, 3. Bom dia, bom dia.